Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Fórum de Discussão da Agência de Inteligência Institucional Civil. Falar aqui um pouquinho sobre inteligência religiosa. Postei aí ontem uma discussão a respeito, né, no qual fala sobre religião e política, né? E o subtítulo diz assim: é possível religião e a política caminharem juntas? Então eu vejo isso, tudo isso é muito polêmico. Eu vejo que a religião ela é uma necessidade da alma, né? É uma necessidade espiritual que as pessoas têm, precisam, né? E a política é uma necessidade do ser humano, né? São coisas distintas, são coisas diferentes. O ser humano e o ser espiritual caminham juntos, até porque eles é um só, né? Porém, há uma escolha, né? O ser humano, ele escolhe se ele quer ser e se ele quer evoluir espiritualmente. É uma escolha, né? Agora, a política não pode se impor na vida espiritual, e nem a vida espiritual pode se impor na política. Cada caso cada um cuida do seu território. A política é a necessidade, a ciência, né? A ciência que estuda, não só estuda, como cria as condições para que o ser humano possa ter uma vida, uma tranquilidade, possa ter ordem, possa haver uma sociedade, né? Possa ter progresso, possa ter condições mínimas de sobrevivência do ser humano. A religião, né, ela cuida do interior, da alma, ou seja, da personalidade da pessoa, né? Então, da personalidade. Essa pessoa, ela tem uma personalidade humana ou espiritual, né? Então, são coisas polêmicas de discutir, né? Porém, necessárias às vezes. O que nós temos visto, o que nós temos visto assim, de um tempo já, isso já tem bastante tempo, é as religiões ou a religião, as denominações religiosas, né, se envolvendo cada vez mais em política, né, por conta das suas conclusões, né, talvez precipitadas e talvez fruto de uma desinformação e do desconhecimento, né, de alguns ideais, de algumas ideologias, de algumas, enfim, e a política, a religião então se inclinando cada vez mais aí para o debate, para a discussão política, né? Isso é muito perigoso, isso é um risco, né? O que a religião ela precisa, o que ela tem o dever, né? Pelo menos as denominações, o dever é ensinar o homem, né, o ser humano, ser um ser espiritual. Desenvolver métodos, condições, exemplos e ações, né, que tenha capacidade de transformar o ser humano, né, para uma condição espiritual, né? A condição espiritual nem sempre é a manifestação visível, né, de glorificações, enfim, de diversas virtudes que o Espírito Santo concede. Não. A manifestação espiritual ou a conversão espiritual, ela está contida em sentimentos, né? Em sentimentos. Nós recebemos um sentimento de Deus, de Cristo, né, de Jesus, um sentimento dado por Deus, né? Então começamos a manifestar esse sentimento na sociedade, entre os seres humanos, entre, né, a criação de Deus. Isso
é conversão, isso é manifestação, isso é evolução espiritual. Então, talvez as igrejas, as denominações, vamos dizer assim, religiosas, não estão praticando isso, né? E aí está se manifestando, se inclinando, né, para um mundo, um caminho político, talvez muito perigoso, né? A política é necessária, só que a política ela trata outro quesito, né? A política ela nega, de certa forma, não pelos indivíduos na sua totalidade, os indivíduos políticos, né? Mas a política ela trata as questões do ser humano, ela não trata a espiritualidade, né? Então a política, a tendência é cada vez mais negar a espiritualidade. Então cabe o que é espiritual, né? Conduzir aqueles que querem a espiritualidade para uma, um alicerce, uma base espiritual sólida, sólida, né? Isso não está acontecendo, né? Chegarão uns tempos aí que a manifestação espiritual, conforme já acontece em alguns lugares, que é uma manifestação visível, apalpável, né? Ela não terá muito espaço, né? Talvez até acabará. Eu acho que vai acabar esse tipo de manifestação. Implicará isso numa, numa, numa condição ou num risco enorme para aqueles seres que estavam ali então buscando uma espiritualidade, porém não conseguiu alcançar com solidez, né, a espiritualidade no sentido sentimento, no sentido conversão. Bom, é isso daí. Esse é um tema longo. Se tiver que falar a respeito disso aqui, dá para ficar umas 3 horas no mínimo aqui, né, discutindo a respeito disso, né? Sejam bem-vindos. Está à disposição aí a, esse fórum de discussão. É claro que se alguém para participar precisa fazer um cadastro, né, depois da sua participação. Se estiver tudo de acordo, participa. Se não estiver de acordo, nós não. Né, não é um site de briga. Aqui não é uma rinha. Né, não é um. Ninguém tem que ficar discutindo brigas. Né, nós temos que trazer a informação e discutir a informação com paz. Né, com paz, com harmonia, né, e discutindo, trazendo informação, compartilhando informação e não brigando. Sejam bem-vindos. Um abraço.